letra D de dado, a gente tem raiz de 2, abre o parênteses, 4 raiz de 12 menos 3 raiz de 5. Prof, o que eu faço aí? A primeira análise que você tem que fazer um pouquinho mais criteriosa é o quê? O que esse raiz de 2 está fazendo nesse parênteses? Professor, está multiplicando o parênteses. Bom, se você já sabe que está multiplicando, é como se o raiz de 2 que nós vamos trabalhar agora estivesse raiz de 2 vezes 4, raiz de 2 vezes menos 3, raiz de 5. Então, é como se você fizesse a distributiva da multiplicação em relação à subtração. O chuveirinho, professor, isso. E nesse chuveirinho, facilita muito os nossos cálculos analisar o índice da nossa raiz. Por que analisar o índice da nossa raiz, prof? Olha só, meus queridos. Raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2. Essas raízes têm o mesmo índice. Então, quando você fizer a distributiva, você já pode multiplicar direto os radicais aí. Como, prof? Da seguinte estrutura. Então, nós vamos ficar com 4. 2 vezes 2 menos 3, 5 vezes 2. Tudo bem quanto a isso, a esse primeiro passo? Bom, deixa eu colocar nossas raízes, então. Colocamos 4 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 5 vezes 2. Aqui fica, então, com 4 raiz de 4 menos 3 raiz de 10. Gente, tem uma situação aqui que facilita demais os nossos cálculos. Alguém consegue visualizar uma situação que pode facilitar nossos cálculos aqui? Querido professor Lucas, raiz de 4 dá um valor exato. Isso quase não aparece para a gente. Sim. Quanto que é a raiz de 4 mesmo? 2, não é? Poderia ter agrupado como 2 ao quadrado aqui, cancelado a raiz. Então, aqui, nós vamos ficar com 4 vezes 2 menos 3 raiz de 10. Prof, agora eu já vou poder, então, fazer 4 vezes 2, que dá 8, e subtrair o 3 raiz de 10. Olha, fazer o 4 vezes 2, que dá 8, super concordo e coloco aqui. Só que você não pode tirar esse menos 3 raiz de 10. Por que você não pode fazer essa subtração? Porque antes dessa subtração, se você olhar com carinho, o 3 está multiplicando raiz de 10. Então, nesse caso, você teria que fazer a multiplicação. Mas como raiz de 10 já está na forma fatorada, não é possível a gente reduzir mais, vocês podem parar